Oi, prof, bom dia. Tá um pouquinho turva a sua voz. Eu não tô conseguindo ouvir direito. Pessoal, estão me escutando agora? Ah, Olívia, tu és uma figura. Vamos lá, começando pelo Rodolfo. Rodolfo, você não fez a prova? Responda, Não, por não. Hã? Não deu para fazer isso Não. meu negócio que eu falei para Espera um você. minutinho só. Olha, diminui, porque não dá para escutar aqui. Você não fez a prova, Rodolfo? Não, porque não deu para Não. eu tive que fazer um Ok. negócio Então, nesse olha, dia. quem não fez pode dar entrada na solicitação de segunda chamada pela secretaria, tá certo? Mas Oi, bom aquela dia, pelo site professora. não é válida, prof?
A Maria Hein, Lini? Joane, diga. Aquela pelo site O não é site ele válida? ainda não está pronto para receber. O site não está pronto para receber ainda a solicitação de segunda chamada. Deixa assim, viu? Ele não está ainda pronto. Pois é, porque eu fiz por lá, deu certo. Como? Eu fiz por lá, deu certo, logo depois. Pois é, exatamente. Pode ser por lá. Eu tive que não fizeram prova o Rodolfo, a Maria Joane, a Ivaneide, foram esses 3. Estão de segunda chamada. Agora vocês lembram que prova de segunda chamada deverá valer 10 pontos, pelo menos sempre foi assim. Não sei se haverá mudanças até lá, tá certo? Dilene, bom dia. Dilene, você não fez prova? Não, Dilene? Não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exatamente, não fez prova, Dilene também. Então é segunda chamada, tá certo? Tive como fazer, professora. Eu custei para fazer minha rematrícula porque eu tive Covid. E os meus filhos Ave também. Maria. Fique sossegadinha, é melhor. Porque a gente sabe que algumas pessoas estão tendo ainda sequelas, né? É sempre bom que a pessoa tenha cuidado. O mundo não vai se acabar agora, né? Eu pedi pelo site para me fazer novamente. Eu pedi pelo site para me fazer a prova de segunda chamada. Eu fiz o pedido pelo site 10 a mais. Sei. Provavelmente vão passar para mim. Quando eu melhorei, eu fui e fiz a rematrícula. Eu fiz a rematrícula no dia da sua prova, professora. Ah, tá. Tudo bem. Tá ok. Não se preocupe não, aí você faz de segunda chamada. Então, como o sistema está em manutenção, tem professores que não lançaram notas. Eu não sei se hoje o sistema já está funcionando. Por isso que eu também não lancei as minhas. Mas os demais, só 2 alunas, só 2 alunas 3 alunas que tiraram 6 na prova. O resto tirou 7. Agora, tem alguns que não entregaram. Eu, pelo menos, não recebi o trabalho. Deixa eu dizer quem foi. A Ana Paula Belém, eu não localizei o trabalho dela. Ana Paula Medeiros. Dilene não fez nem o trabalho, nem a prova. E a Thaís, que eu não recebi o trabalho também. Se vocês falarem com a Thaís, informem isso. Se ela enviou, né, ela diz por onde enviou, que a gente tenta localizar, tá bom? Então, vamos lá. Bem, eu tenho a honra de ter 2 alunos aqui na sala de aula sentados. São o Enderson e o Cristiano. Estão bem aqui na minha frente. São os 2 que estão aqui me fazendo companhia hoje. Então, nós vamos iniciar agora uma coisa que eu queria perguntar para vocês. A gente continua da forma que a gente fez na primeira verificação? Quando eu falo na forma, eu falo assim, não vou pedir nenhum trabalho que vocês precisem pesquisar, nada disso. O momento não é para estar colocando vocês na rua. Tá? O que eu gostaria de fazer novamente era um estudo dirigido, um pouquinho mais na frente, que trouxesse questões que vocês pudessem estudar o conteúdo para a segunda verificação. A Dilene, como não fez, ela pode pegar esse exercício, que foi a atividade que eu passei para a primeira verificação, você pode usar para estudar para a prova de segunda chamada.
E a prova de segunda chamada será o mesmo conteúdo da prova de primeira verificação, tá certo? Então, para a prova de segunda verificação, o que eu quero combinar com vocês e vocês que estão aqui, se a gente mantém no mesmo sistema. Porque eu acho que é muito tranquilo. Fazer as questões, valendo 3 pontos, vocês respondem, ao mesmo tempo que vocês respondem, vocês estão estudando. É também um tipo de atividade, como é que chama, meu Deus? Estudo dirigido também é uma... Tem um nome essas atividades. Estudo dirigido como seminário não é um procedimento novo, né? Mas ele é mantido ainda como sendo uma dessas atividades que estimulam ou promovem ou facilitam a aprendizagem. Tá bom, Dilene? Legal, então, tudo bem. Alguém foi para o casamento da Gretchen aqui ou ninguém foi? Casamento da Gretchen. Olha, foi bonito. Então, eu vou lançar a nota de vocês esses dias. Bem, nós vamos começar o nosso conteúdo. Não tenho gravado hoje, vou preparar e vou colocar junto com essa aula. Nós vamos falar daqui para frente em atenção, memória e depois linguagem. Tá? Então, a atenção, assim como os demais processos psicológicos básicos, eu tenho que ler, é um dos mais importantes para a nossa sobrevivência. Tá? Nós precisamos ter condições de fazer esse vai e vem, né? Porque nós sempre temos alguma necessidade e nós temos que saber focar. Eu não vou falar na patologia hoje, que é mais própria, que responde mais pela atenção. Mas iniciando, sobre o conceito de atenção. Esse troço é pequeno demais para o tamanho é grande demais para o tamanho da minha cabeça. Então, a gente, convencionalmente, se chama de atenção ao processo psicológico básico, também é um processo psicológico básico responsável pela seleção da informação necessária. Por exemplo, eu estou vendo aqui 2 alunos meus. Todos 2 estão olhando o celular. Então, algum deles vai perder em algum momento alguma coisa do que eu estou falando. Não vai perder todo, porque no que eu falei, despertou a atenção. Vejam como é o processo de atenção. Esse processo psicológico da atenção. Mas nem sempre isso acontece. Tem pessoas que a gente está falando, a criatura está tão atenta lá para a maquinazinha, o assunto é tão importante, que não se toca do que está sendo falado aqui. É como se, sabe, fechasse um canal. Ou seja, aquele processo psicológico básico da sensação que a gente viu na primeira verificação, é como se ele não existisse. E nós hoje, a gente precisa ter essa capacidade dessa troca, porque a vida não é assim. Por exemplo, eu saí daqui ontem, fui lá na São Pedro, precisava falar com o meu chefe sobre uma situação. Cheguei lá e ele disse, professora, leve isto aqui, que a senhora que vai assinar. Trouxe isso. Mas eu também sabia que hoje de manhã eu precisava imprimir isso aqui também para eu assinar e chamar os alunos para assinar, é material de estágio. Então, primeiro ponto, já vinha um aluno aqui, a minha atenção quando eu cheguei foi direcionada para a impressão desse material, porque já vinha um aluno aqui falar comigo, desses aqui, desse estágio, e eu tinha que aproveitar logo para ele assinar. A partir daí, então, eu fui à secretaria pegar um documento que esse aluno precisava pegar. Então, a gente vai, né, selecionando o que é mais importante. Por isso que diz aqui que é o processo psicológico básico responsável, primeiro, pela seleção da informação necessária. Eu preciso selecionar no ambiente. O que é que eu tenho que priorizar? Vocês, quando estudam para uma prova, não é? Vocês não vão começar, vocês receberam o calendário, vocês não vão começar estudando para a última prova.
vocês vão fazer uma sequência lógica, né, de atividades de estudo que vão deixando vocês seguros em relação àquelas provas. Claro que eu sempre coloco que na primeira verificação é uma situação. Primeira verificação, eu estou pegando esse exemplo de prova. Primeira verificação, o conteúdo praticamente ainda está no início. Algumas disciplinas vocês têm um conteúdo maior, algumas vocês têm um conteúdo menor. Se vocês começam a estudar desde a segunda aula, a tendência é vocês aprenderem com mais facilidade, à medida que o conteúdo vai chegando, né? Então, é muito mais fácil tirar uma nota muito boa numa primeira verificação. E isso é uma estratégia. E vocês estão fazendo o quê? Selecionando as informações que são mais necessárias. Aí vocês fazem a primeira verificação e vem a segunda verificação. O que é que precisa acontecer? Vocês já têm as notas de vocês, né? Quem não fez tem a segunda chamada, que é também uma informação necessária. Olha, eu tenho uma segunda chamada ali. Só que a segunda chamada, salvo engano, vai ser só lá começo de dezembro. Bem, o que é que vocês vão fazer? Se vocês tiraram uma nota 5 numa prova, 6 noutra, tiraram em outras tantas 8, 9, 10, vocês vão estudar mais para qual prova? Porque tirou a menor nota. Então, vocês selecionam também essa informação. Isso tudo vocês têm que ter atenção. Não adianta perder tempo estudando para que tirou 10. Mas tem um porém. Eu já vi um caso aqui na Examas. O aluno tirou 10 na prova de estatística na primeira verificação. Quando chegou na atividade de segunda verificação, ele não quis fazer, porque ele já tinha tirado 10 na primeira, ele não quis fazer. Ele fez a segunda verificação e tirou 1. Ficou para a verificação final. Na verificação final, ele conseguiu tirar 2. Ele ficou reprovado. Estou dizendo, era o outro professor, o professor Cato, que dava aula aqui. Ele dizia, professor, eu nunca vi isso acontecer. Ou seja, ou esse aluno, se a gente fosse estudar, analisar isso tudo, ou ele colou muito na primeira prova, e ele não sabia nada, porque a estatística ela tem também uma sequência lógica. A gente precisa de muita coisa que está no início para continuar. Tanto é que exercício de estatística é muito comum ter tipo 10 questões que são subdivididas, cada uma em 5 questões, em 5 subquestões. Aí vocês acabam fazendo um caderno, assim que era no meu tempo. Uma atividade de estatística, nós tínhamos 10 questões, cada questão fazia 5 perguntas. E aí era um exercício que vinha desde a primeira questão até a 10ª. Então tinha que prestar muita atenção para não errar, porque estatística é matemática, se errou um número, vai errar tudinho. Erra tudo. Vocês estão entendendo? Então, é preciso que a gente esteja atento para que nós tenhamos controle dessas situações. Queira ou não, essa palavra controle, para alguns alunos, vixe Maria, ela dói. Dói na alma. Como se a gente vivesse num mundo que não tivesse controle. Por exemplo, não ter o ar-condicionado. Na medida que colocaram no protocolo que a direção precisa assinar, que não tem que ter isso, não tem que ter. Se entrar um fiscal aqui e encontrar uma sala com ar ligado, vai penalizar a instituição. Resultado, não é bom para vocês? Não é bom para ninguém. Para nós também não é bom. E olha que eu estou desde 7h20 da manhã naquela coordenação que lá pode ligar o ar. Fica assim, lá, né? E circulam outras pessoas lá dentro. Mas mesmo eu tendo saído de lá que eu estava sem sentir calor, eu aqui já estou sentindo calor. Começa, né? Enfim. Uns sentem mais, outros sentem menos. E olha que eu tomo um banho geladinho de manhã, tipo 15 para as 6 da manhã, eu estou tomando banho geladinho. Quem não toma o banho é pior. Tá, então o primeiro ponto é
A atenção, o ponto 1, é que ela é responsável pela seleção da informação necessária. O segundo ponto é assegurar os programas seletivos de atenção. A atenção, quando ele fala em programas seletivos, a atenção ela não é um processo psicológico básico isolado. Pelo contrário, a atenção para ocorrer, ela depende de um conjunto enorme de fatores. E que esses fatores eles sempre serão aprendidos. Tudo na vida é aprendido socialmente. Tudo. Ninguém nasce sabendo segurar um garfo e uma faca. Se a família não usar o garfo e a faca e colocar do lado daquela criança um garfo e uma faca, é possível que ele coma com a mão. Se ele enxergar o outro comendo com a mão, ele vai aprender a comer com a mão, pegando e levando a boca. Claro que tem alimentos que se usa a mão, não precisa usar o garfo e a faca, né? Hoje é muito comum a gente ver até a pizza mesmo, as pessoas pegam a fatia e levam a boca, isso já está. Mas eu garanto que na Itália não se come assim pizza. Na Itália não se usa o ketchup na pizza. Ketchup é invenção brasileira. Tem um restaurante em Campinas, o Giovanetti, que não tem a maior ofensa do mundo pedir um ketchup. Eles não servem na mesa, não tem. Né? Então, a atenção também ela é responsável por assegurar os programas seletivos de atenção. Eu vou necessitar, para ter atenção, posso necessitar da audição, da visão, do tato, né, do paladar, do olfato. Por exemplo, toda vez que eu como alguma coisa, que eu tenho comido muito fora de casa, ontem eu precisei ir a São Pedro, já fui direto, almocei lá no shopping, lá em cima, e quando eu servi, eu coloquei um alhozinho torrado que eles tinham, eu adoro alho. Quando eu coloquei na boca, que eu senti o gosto e o cheiro do alho, eu já estou me testando se eu estou bem. Porque uma das preocupações hoje, quando eu tomo meu café da manhã, é se eu sinto o sabor do café com leite, se o doce está bom. Porque é todo um programa entre aspas, que traz para nós as informações. E eu vou lá e seleciono qual é a informação mais necessária. Entendeu? Então, hoje, a gente tem que estar atento até isso. Não sentir o gosto, não sentir o cheiro, é uma informação importante nessa pandemia que a gente está vivendo. Vocês estão entendendo? Porque ele fala nos programas de atenção, nos programas seletivos de ação, aliás, é porque ele orienta a nossa ação. Horrível dar aula de máscara com esse troço arriando. Então, é ele que vai orientar a nossa ação, o que nós temos que fazer. Sem isso, uma criança que não tenha um certo método dentro de casa, na criação dela, ela vai ficar sem saber o que fazer. Por exemplo, hoje ela entra nessa sala aqui, na sala de aula dela, com um copo de refrigerante e comendo qualquer coisa. A gente precisa dizer, olha, na sala de aula você não pode levar alimento. Se ela estiver atenta ao que a gente está falando, ela não vai repetir. Ela até pode fazer uma vez e dizer, eu esqueci. Mas se ela não estiver, é muito provável que ela numa aula com outro professor, ela entre com alimento. Se o professor não lembrar para ela que ela não podia trazer o alimento,
ela vai ficar tranquila comendo o alimento e numa outra aula ela vai poder no outro dia trazer o alimento. De novo para a sala de aula. Então, tem pessoas que a gente precisa chegar e dizer assim, olha, ontem eu vi, minha gente, uma orientação de TCC para um aluno. Eu vou dizer uma coisa. O assunto, o tema era tão bom, tão interessante, que eu me virei para minha colega de coordenação e disse assim, ô professora, até eu já fiquei com vontade de fazer esse trabalho. Minha gente, ela dizia assim, fulano, olhe para mim, você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Por quê? Porque essa pessoa tem uma certa dificuldade. Então, para eu garantir que nesse ponto ele está realmente, eu preciso que ele me olhe. Eu preciso que ele confirme se está entendendo. Então, é importante porque ela está orientando a ação dele de escrever um TCC. A gente orienta a ação da pessoa para que ela possa se comportar de forma adequada naquele ambiente e também generalizar para outros ambientes. Vocês estão entendendo? Então, primeiro ponto, a atenção é responsável pela seleção da informação necessária, daquela informação que nós precisamos. Eu vou pedir para trocar esse negócio. Segundo, é responsável por assegurar os programas seletivos de ação, porque eu não me comporto igual para tudo que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho que olhar para a tela, mas eu estou agora até mais preocupado em olhar para o Cristiano e para o Enderson. E, além do mais, para esse negócio que fica caindo da minha cabeça. Vai ficar tudo gravado aqui, pessoal, isso que eu estou falando. Está entendendo? E o terceiro ponto, a atenção é também responsável pela manutenção de um controle permanente das ações que são executadas por nós. Por quê? Por que permanente? Porque eu aprendi. Né? Quando essa informação chega, que o meu cérebro interpreta, né? Ele já interpreta porque eu também já selecionei o que é mais importante para mim. E eu envio essa informação para o meu cérebro. Tá? Então, é por isso que ele fala em controle permanente. Né? Eu estava numa reunião, agora, essa semana, e chegou uma pessoa e sentou para a reunião. Todo mundo atento. Uma pessoa lá, interessante falar. Essa pessoa tirou o sapato do pé e começou a coçar os dedos dos pés. Eu só olhei para o lado. Tem comportamentos, minha gente, que não cabem em determinados espaços. Então, não é porque eu tenho o hábito de fazer aquilo, para vocês verem como tem comportamentos que são automáticos. A pessoa, na verdade, ela não se tocou de onde ela estava. Por isso, né, faz isso em qualquer lugar. Ela estava pegando no pé. Se não tivesse a pandemia e chegasse alguém, estendesse a mão para falar com essa pessoa, a pessoa ia dar a mão para ela, mesmo tendo pegado no pé. Não que eu tenha nojo de pé. Meu pé é muito limpinho, muito limpo mesmo. E todo dia eu ensaboo todas as vezes que eu tomo banho. Mas não cabe, pessoal. Então, esse controle permanente dessas ações, é importante que eu esteja atenta para tudo que eu posso, o que eu não posso, o que é necessário, o que não é necessário, para que eu selecione. Né? Para que a seleção comportamental, ela é importante, porque ela vai falar de questões, Maria, o que foi que aprendidas na nossa história de vida, com a nossa família, enfim. Mas tem coisas que são tão comuns para aquela pessoa, que a pessoa faz e sabe, não está nem aí. Então, dependendo do local, aquele local, o outro local e o outro, eles podem, né, exigir da gente comportamentos que são específicos para aquilo. Se eu estiver atenta, eu vou dizer, olha, aquilo ali, como eu comentei agora, não que eu não passe a mão no meu pé se eu sentir necessidade, eu corto as minhas unhas, né?
Se um mosquitinho coçar, eu vou lá, tá? Mas eu sei que eu não posso fazer isso se eu estou lá. Eu vou para uma reunião com o meu diretor lá, eu não vou ficar coçando meu pé, minha gente, não cabe. Tá? Então, por isso que a atenção é tão importante. Então, não esqueçam desses 3 pontos. Eu vou colocar isso depois. É responsável pela seleção da informação necessária, é responsável por assegurar os programas seletivos de ação e é responsável pela manutenção de um controle permanente das nossas ações, tá? Porque nós precisamos ter isso. A gente, na nossa casa, nós podemos quase tudo. Olha, de vez em quando aparece, até no Face mesmo, pessoal de prédio que tira foto de pessoas num outro prédio que estão andando nuas lá na casa. Isso não é proibido. Ou seja, para aquela pessoa que está lá sem roupa, ela entende, eu estou na minha casa eu faço o que eu quiser. Depende. Né? Depende. Então, sempre vão ter os desocupados que, em vez de estarem se ocupando de alguma coisa, vão estar ocupados de olhar para a vida do outro que está lá ao redor. E aí colocam no Face. Enfim, tudo isso acontece. Bem, o segundo ponto vai falar sobre a consciência desperta e a percepção que nós temos de nós mesmos. Eu estou me baseando aqui em um livro do Myers, que eu não sei onde o meu foi parar, não lembro se eu emprestei para alguém, devo ter emprestado. É um livro desse tamanho, dessa grossura. Mas eu consegui um outro, mas que não trata da atenção. Comprei o meu livro dia 8 de agosto. Simplesmente eu comprei num dia, 2 dias depois começou a greve dos Correios. E até o dia de hoje, 2 de outubro, meu livro não chegou. Já acabei de pagar, paguei R$ 180 pelo livro para não falhar com a minha turma. Pode uma coisa dessa? Tudo bem, eles têm o direito de reclamar, os direitos deles, mas vejam só quanta gente foi prejudicada. Eu me sinto. Então, eu tenho o meu material desse livro, eu tenho ele todo escrito. Vejam só, ele ainda está, vou até mostrar para vocês, em slide, porque a gente não usava o datashow na UNAMA. A gente usava o projetor de slide. Só que meu tem uns 15 anos. Mas como eu guardo tudo direitinho, olha, para cada um tem uma folha de papel ofício junto. Então ele não cola. Do tempo que eu dei aula na UNAMA. Dei aula na UNAMA antes de entrar na Examash, que eu entrei em 2008 na Examash. Mas está perfeito esse material. Mas assim, o outro livro, que não existe para vender assim, eu encontrei num, sei lá qual foi um desses sites, ele é perfeito, é o melhor do Myers, né? Mas estou esperando que o meu chegue, então eu resolvi começar por atenção, porque eu tenho praticamente todo esse material organizado. É isso que eu vou passar para vocês, vou colocar no PowerPoint. Então ele vai dizer que estar consciente é estar atento às condições que estamos vivendo. É estar consciente das contingências que regem os comportamentos dos organismos. Então, o que é que ele está dizendo com isso? Estar atento às condições que estamos vivendo. Qual é a condição que nós estamos vivendo agora, hein, meninas aqui da plataforma? Respondam vocês. Quais são as condições agora que a gente está vivendo? Justamente, nós estamos vivendo uma situação de pandemia. Nós estamos vivendo uma condição completamente diferente do que a gente vivia antes. Eu, com a idade que estou, nunca vivi nada semelhante. Vocês já vão levar essa experiência, tão jovens, vocês já vão levar essa experiência para a vida de vocês.
Vocês já vão poder contar lá na frente, quando vocês estiverem com 90 anos, que vocês jovens, quando tinham 20 anos, passaram por isso. Se é que não vão passar por outras. Por quê? A gente podia aqui elencar uma série de condições, né, que podem estar promovendo isso tudo. As pessoas não estão tendo cuidado com limpeza. As pessoas estão vivendo em condições sub-humanas. Claro que tem muita gente. Eu vou atender para ver se ela para de chatear. Alô? Alô? Quem é? Quem é? Ana, eu estou em sala de aula. Me ligue mais tarde, eu só saio 11 horas, tá? Por isso que eu não lhe atendi há pouco, tá? De nada. Ligue mais tarde. De nada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Estou dizendo? Ai, ai. Qual é a contingência? Coordenadora tem que atender qualquer hora do dia. É essa a contingência? Não é. Coordenadora tem sala de aula, coordenadora tem aula de almoço, coordenadora tem aula de dormir, coordenadora tem outras obrigações durante o dia da vida dela. Vocês querem saber qual é a hora que mais chega a mensagem? 1h30, 2h, 2h30. Lá atrás eu dizia que era a hora que o povo acordava. Impressionante. Bem, então vamos lá. Então, isso aí é estar consciente das condições que estamos vivendo. Nós estamos gostando dessas condições? Ninguém está gostando. Mas a vida pode parar? Olhem só, se a gente não tivesse continuado da forma que nós continuamos, dessa forma virtual, remota, como chamam, vocês estariam parados 1 ano na vida de vocês. Se a gente, por exemplo, uma faculdade privada e uma faculdade pública, são situações diferentes. Na pública, geralmente, os funcionários continuam recebendo. Na privada, se não houver aula, se o professor não estiver ministrando as aulas, o aluno não paga, o seu Vlad não recebe, o pessoal da limpeza não recebe, é demitido. Muita gente depende de nós. Então, foi o que eu disse numa live que eu participei, que era exatamente de um grupo, pessoas que envolvia público e federal, falando sobre essa situação. Ele disse, olha, minha gente, a questão da ansiedade não é uma condição apenas da pandemia. Eu estou no NAP, eu sei que não é. Eu já atendi uma quantidade enorme de pessoas que se queixam de ansiedade, que fazem uso de medicação. Eu não vou dizer que eu não tenho ansiedade, eu tenho sim ansiedade. Tem dias que eu preciso dar uma parada, eu digo, não, eu vou botar uma terra numa plantinha para ver se eu paro de pensar em tudo que a gente tem que pensar. Agora, o pior que eu vejo é quantas pessoas dependem do nosso trabalho. Quantas pessoas estariam desempregadas. Examar não deixou de pagar nunca nenhum professor, nenhum funcionário. Se eu disser para vocês uma informação que vai ficar na plataforma, Examar já está pagando o 13º. Nós estamos, sabe que dia? Ontem, 1º de outubro. Claro que as condições mudaram, mas não foi só por conta da instituição, foi por conta da contingência que a gente está vivendo, que é a mesma coisa que situação. E por que isso? Foi o que eu disse para uma pessoa que deu entrada. A mãe, né, telefonou que o filho não podia participar de atividades presenciais. Eles dizem sala de aula, mas a gente, quando fala sala de aula, laboratório é aula, é disciplina. Estágio é disciplina, supervisão de estágio é disciplina.
tudo a disciplina está lá no horário dos alunos. Tem nota, tem que passar. Aí, quando ela soube que ele não ia para o estágio, ela ficou ofendida. Porque o filho dela estava sendo proibido. Eu disse, não, ele não foi proibido, foi a senhora que solicitou. Agora, com tudo que coloca no documento, ela disse para mim, tem um estágio que é feito dentro de um hospital, ela queria que eu colocasse o filho dela no hospital. Aí já vou eu. Eu disse, não, me desculpe, mas eu não vou colocar. Eu não coloco pelo cuidado que eu estou tendo com seu filho. Eu não coloco porque eu me responsabilizo pelo aluno que eu coloco lá. O hospital está cheio de Covid. Está cheio de Covid. Inclusive, tiveram que fazer, um mês e pouco atrás, uma UTI infantil só para criança, porque subiu a quantidade de criança que estava com Covid. É o cuidado com o seu filho, é o cuidado com o nosso aluno. Oh, meu Deus, por que é tão difícil de entender algumas coisas? Se eu tenho cuidado comigo, eu tenho que ter cuidado com ele. Agora mesmo o aluno ia estendendo a mão, aí eu fiz assim. E eu tenho o álcool lá do meu ladinho, eu tenho o meu álcool que eu deixo lá e toda hora eu estou passando na mão. A gente tem aqui também. Enfim, estar consciente é estar, né, cônscio de todas essas situações, de todas as condições, de todas as contingências, de todas as situações. É muito próprio, a gente não discute a questão de faixa etária, é muito próprio de um pré-adolescente, de um adolescente. Quando eu falo adolescente, eu estou falando de pessoas que vão até 22, 23 anos de idade. Adolescente. Ou seja, alguns já estão adultos e outros não. Então, fica ali naquela faixa. Tá? Eu não posso sair da minha casa e carregar comigo as condições que eu posso ter na minha casa. Porque nós não temos um ensino individualizado. A gente procura, né, em todas essas condições, saber algumas especificidades. Né? Porque nós não podemos dizer, não pode estudar. Não, pode sim. Qualquer pessoa pode e deve. Agora, a gente tem... Nem tudo a gente pode atender. Eu, por exemplo, tenho preferências na minha casa. Eu jamais na minha casa, minha gente, eu estaria numa cadeira dessa. Fora de brincadeira. Que uma das coisas melhores na minha casa é uma cadeira de balanço que eu tenho. Na minha casa, eu tenho banquinho em todo lugar que eu me sento. Porque eu adoro estar com minhas pernas em cima de alguma coisa. E se eu não tenho banquinho, eu venho para perto de uma mesinha e coloco lá. Aqui eu não posso. Por quê? A situação é diferente. A minha situação aqui é de trabalhadora. Na minha casa, não. Eu digo que lá na minha casa, eu sou dona da casa, entre aspas. Porque como eu paro pouco em casa, no dia que eu tenho a pessoa que fica lá em casa, que todo mundo conhece, a Fátima, aqui na Examacho, meus alunos, que eu geralmente falavam muito nela, mas a Fátima manda mais na minha casa do que eu. Porque nos dias que ela vai, ela faz o que ela quer. Eu posso até deixar escrito, como eu fiz segunda noite. Escrevi, botei lá um papel A4 grande com letra para ela ver. Ela foi e fez tudo diferente. Fez tudinho diferente. Adianta me estressar, reclamar? Eu não. Não tem problema. Ela fez o que foi, o que a condição, a hora que ela chegou. Estou lá com um pintor, ela teve que servir uma merenda para o pintor. Foi o que ela pôde fazer dentro daquele tempo, né, da chegada dela até a hora do almoço. Foi o que ela pôde fazer. Então, não tem esse negócio de chegar lá, ficar estressada, porque eu mandei, tu tinhas que cumprir. Eu não. Então, uma hora eu mando mais, outra hora eu mando menos, outra hora eu não mando nadinha. E é esse que é o movimento da vida da gente. É isso que ele fala, né?
que é estar consciente das contingências que regem os comportamentos dos organismos, ou que regem, ou que norteiam, né, ou que controlam os nossos comportamentos. Queiram ou não, pessoal, é doído dizer isso, mas nós vivemos, sim, em ambientes que nós somos submetidos a controle. E, olha, ainda vou dizer mais, tem pai que é terrível para controlar o comportamento de filho. Tem uns que são zangados, Deus o livre. Se o filho fala, é porque o filho fala. Se o filho não fala, é porque o filho não fala. Enfim. E quando fala, ainda dizem que não devia ter falado. Tem uns que são parada. Então, vamos lá para o segundo ponto. Está faltando uma folha de papel aqui. Os aspectos básicos da atenção. Vamos lá, que eu estou saindo da tela aqui. Primeiro ponto é o volume da atenção. Vejam só, a nossa preocupação quando as aulas iam ficar nessa forma híbrida, né? Eu não posso ainda dar aula em pé, tá, pessoal? Porque o fornecedor desses extensores não entregou os cabos. Então, nós vamos ter que ficar dando aula sentada enquanto isso estiver aqui. Porque se eu levantar, andar para ali, eu arrebento o negócio e desligo aqui. Mas a preocupação nossa é quanto ao volume da atenção. Por exemplo, a gente tem um ventilador aqui. Para mim não está dando vento nenhum. Mas se aumentar a velocidade do ventilador, passa a me incomodar aqui. Porque eu já estou com isso, eu já estou com a máscara. Aí eu tenho a sensação de que o volume da minha voz não está atingindo o ponto necessário para vocês escutarem. Então, eu prefiro sentir um pouco mais de calor para que eu possa levar. E assim mesmo eu já estou com a minha voz mais alta. E assim mesmo, quando eu sair daqui, eu sinto que a minha voz... Eu não tenho a capacidade de falar depois, quando eu chego na minha casa, igual como eu falaria todo dia. Não. Eu sinto que a minha voz a minha voz ela está baixando de entonação, de volume, sei lá. Porque são coisas diferentes. Hoje, logo cedo, quando eu acordei, eu vi um casal passando, andando no asfalto, assim, na minha rua. É larga a minha rua, eu moro aqui perto da Doca. Eles iam sem máscara, no maior papo pela rua. Era quase 6 da manhã, então eu acho que eles acharam, só estamos nós, né? Vamos sem máscara. Sei lá. Então, o que é que a gente entende por volume da atenção? É o número de sinais recebidos, capazes de fazer com a informação recebida por esses sinais, capazes de fazer com que a informação recebida por estes sinais seja o centro de uma atenção nítida, assumindo caráter dominante. Então, eu fico mais tranquila com o ventilador numa potência lá mais baixa, porque eu acho que eu estou conseguindo ser ouvida. Quando aumenta a velocidade de fazer mais vento no ventilador, eu tenho a impressão que a minha voz não chega até vocês, ou não chega até vocês. Então, na verdade, quando a gente fala em comunicação, tem sempre um que emite a informação e sempre um que ouve. Esses dois papéis, eles são intercambiantes, não é? Porque uma hora vocês são... Por exemplo, ninguém se comunica só com a voz, só com a palavra. O Anderson está se comunicando agora com o olhar. Entendeu? Então, se eu não estou atenta, se eu tivesse outro aluno que já estivesse desde o início, olhando para mim, prestando atenção, eu talvez fosse direcionar mais para aquele e não ia ver o Anderson agora guardar o celular dele e ficar olhando para mim. Vocês estão entendendo? Então, isso, minha gente, requer que a gente esteja atento. Isso também
às vezes, se a pessoa não faz isso, eu começo a estabelecer critérios para dizer, o aluno tal não presta atenção na aula, só o aluno X. E não é assim. Porque a comunicação ela não ocorre só com a voz, só com a fala, só com a linguagem. Né? Tem formas e mais formas da gente se comunicar. Tá? Por exemplo, a gente dá uma aula com uma sala cheia de alunos, todos conversando, é preciso que a criatura seja realmente muito bem controlada emocionalmente. Porque tem uns que são zangados, professores que eu digo, e começam a reclamar, digo, professor, nem olhe para isso, dê a sua aula. Porque, veja só, quando vem essas notas, só que não mede, eu falava para vocês no início, não mede conhecimento. O conhecimento que vocês têm, a experiência que vocês têm da vida, que é a vida de cada um, que eu não sei porque eu não participo, pode ser muito maior do que aquilo que vocês manifestam em sala de aula. Entendeu? A gente tem alunos que a gente fica surpreso de pegar uma prova daquele aluno. Olha, eu tenho uns alunos que quando eu pegava uma prova, eu já tive, né, que agora é tudo objetivo, que era prova discursiva, eu juro para vocês, eu parava, eu lia, eu relia, era quase assim um encantamento da perfeição da escrita do aluno. Então, a gente também tem, nós temos excelentes alunos. Agora mesmo, nós temos um ex-aluno nosso, ele é novo, junto de vocês ele parece um menino. Ele agora foi contratado para nosso professor, ele terminou o curso, ele já estava de olho no mestrado, entrou no mestrado, terminou o mestrado e já está conosco. É o professor Pedro Cristo, um excelente aluno. Excelente em tudo, pessoal, em tudo. Em habilidade social. Eu chamo de Pedro, que ele era meu aluno. Pedro é de uma educação, bem-humorado. Até ontem eu fui à sala de aula dizer que eles estavam com um professor novo. Quem é, professor? Professor Pedro Cristo. Ele é novinho, parece colega de vocês. Aí depois eu lembrei, mas é casado. Já dei logo o aviso, é a condição. Entendeu? É a contingência. Quando eu estava na UNAMA, uma vez o professor Romariz, quando ele começou a lecionar, ele foi lá para ficar como orientador de TCC. E aí ele vinha no corredor junto com o professor Guzzo, que era o diretor da UNAMA, e foi levar até a nossa sala. E eu ouvi o professor Guzzo dizer, olha, professor, por favor, aqui, professor, não namora a aluna, viu, professor? E eu ouvi, ele falou baixinho, mas deu para eu ouvir. A Romariz é uma pessoa extremamente simpática, educada, inteligente. É um Pedro, né? Então, é isso aí. Então, o volume da atenção, tá? É isso. A minha voz, ela tem que ser nítida para que ela seja o centro da atenção de vocês. Mas não é possível hoje, né? Não sei nem quem é. E ela tem que ter um caráter dominante. Agora, imagina o esforço que um professor faz numa sala de aula que todo mundo conversa. Eu vou quebrar esse troço. Juro que eu quebro. Não é? Um professor que precise. Alô? Quem é? Não, querida, eu tô em sala de aula, por isso que eu estou perguntando quem é. Quem é? Quem é? A Sandra Grazin?
eu tenho sala de aula. Depois a gente fala. Beijo, dona Sandra. Tchau, tchau, então. Tchau. Pensem que eu não trabalho. Isso o povo pensa que eu não trabalho. Viu? Então vejam só. Esse volume da atenção é um dos aspectos importantes, aspectos básicos. O outro é a estabilidade da atenção. Para eu falar e ser escutada, não depende só do volume da minha voz. Tá? Depende também da estabilidade desse volume para que vocês, porque vocês que vão responder ao que eu estou falando aqui. Sempre pensem, quando a gente fala em humano, pessoal, até em animal, pensem que em tudo na vida há uma interação. A aprendizagem ela não depende só de um lado. A aprendizagem ela se dá numa interação, até porque, vejam só, se vocês gostassem mais de falar, vocês trariam situações vividas, né, por vocês, que muitas das vezes, até para nós, que a gente vai ler o material antes de dar aula, até a gente diz assim, olha, é um aspecto que eu não pensei, que é interessante isso que foi comentado. Né? Então, é porque ela diz que a estabilidade da atenção é a duração com a qual esses processos discriminados de atenção podem manter o seu caráter dominante. Eu tenho que falar não só num volume igual, 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 igual. Às vezes o professor baixa o tom de voz e chama a atenção de alguns alunos. Olha, a gente está falando alto. Cuidado. Ou em outro momento a gente aumenta o tom de voz. Se a gente não fizer isso, a coisa fica cansativa. Por exemplo, eu estou aqui sentada todo o tempo na frente de vocês, eu já estou cansada. Mas eu não posso me levantar daqui por causa desse negócio. Então, para manter essa estabilidade da atenção, tá? É a duração, né? Com que a gente consegue fazer, inclusive essa denominação aqui, esse conceito, ele é meio até difícil de vocês entenderem. Mas sabe por que ele fala assim? Porque esse autor, ele é um autor cognitivista. Então, ele fala muito mais em termos técnicos ligados a essa questão neurológica, tá, do que em termos práticos conhecidos da linguagem. Até porque essa área cognitiva, embora ela já tenha algum tempo, mas ela se estabeleceu não tem muito tempo. Tanto é que nós temos uma disciplina aqui, psicologia de base comportamental cognitiva. Já foi uma união que houve dos analistas de comportamento com os cognitivistas. Nós não brigamos, pelo contrário, a gente acha que contribui. Por exemplo, nós temos na psicologia algumas técnicas que são de orientação cognitivistas. Vocês devem ter ouvido falar no segundo semestre, no Bandura, estão lembrados? O Bandura é um teórico de orientação cognitivista. E os comportamentalistas utilizam o conceito do Bandura e técnica do Bandura. Por exemplo, relaxamento muscular progressivo, que é uma técnica de relaxamento muito utilizada em situações de ansiedade, ela é uma técnica cognitivista. Ela pega de empréstimo a questão do treino respiratório, pega de empréstimo dos cognitivistas uma elaboração de hierarquia de ansiedade e pega dos cognitivistas a questão do treino respiratório, a hierarquia de ansiedades e tem outro aspecto que agora eu esqueci. Mas, por exemplo, essa hierarquia de ansiedades é importante. Nós sempre precisamos ter em mente o que é que nós podemos, o que é que nós damos conta e o que é que nós não damos conta. Eu falei lá no início para vocês, quando vocês tiram uma nota baixa numa prova, numa primeira, vocês vão e estabelecem como hierarquia
estudar mais para aquela que vai ser uma das primeiras e que eu tirei nota baixa, eu preciso estudar mais. A hierarquia de ansiedade, no caso de ansiedade, no caso de fobia, por exemplo, alguém que tenha medo de avião, o psicólogo comportamental, ele pede que o cliente escreva tudo que dá medo a ele. E a gente vai verificar nessa situação de viagem, né, de avião. Então, culmina com tendo que entrar no avião. Esse é o ponto fundamental. Mas existem outros pontos anteriores que privam aquela pessoa de... Veja só, ele tem que planejar, se é viagem de férias, ele tem que planejar as férias dele. Então, vamos dizer que a gente estivesse no mês de setembro, ele vai ter férias de trabalho em janeiro. Né? Ele já tem que prever mais ou menos se lá já vai ter condições de viajar. Se tem condições de viajar, ele vai ter que ver para onde ele quer ir. Ele vendo para onde ele quer ir, ele pode procurar informação numa agência de turismo, ele pode comprar uma passagem, ele vai precisar tirar a mala do maleiro para organizar se o lugar lá está frio, se está quente, o que é que ele vai levar. Ele vai precisar, enfim, de vários passos. Só que quem tem medo de viajar de avião, todos esses passos elencados geram ansiedade. Por isso que é uma hierarquia que vai do menor, do que causa menos ansiedade, até o que causa mais ansiedade ou vice-versa. O que causa mais ansiedade é entrar no avião. Eu conheço uma pessoa, ele morreu agora, não tem muito tempo, 3 meses. Ele viajava muito, eles não tinham filhos. Ele só, quando ele entrava no avião, antes dele entrar no avião, quando ele saía da casa dele, ele só saía depois que ele tomava um remédio que fazia com que ele entrasse no avião e dormisse. Aí ele chumbava. E a mulher dele era doida por viagem. Eles conheceram o mundo inteiro. Europa, Estados Unidos, Rússia, tudo, Índia, tudo que é lugar. Não tiveram filhos, só faziam viajar. Então, é essa questão. A gente precisa sempre, né, ter a atenção, tá? Por isso que ele fala, uma atenção nítida assumindo o caráter dominante. Então, na atenção, tem sempre um ponto maior que vai ser dominante naquela situação. A situação de sala de aula, qual é o ponto dominante? Eu não sei se vocês já conseguiram, eu falo, vocês não falam nada, desviar um pouco a atenção do calor, vocês já conseguiram? Vocês já conseguiram desviar a atenção de vocês do calor da sala? Ou vocês estão sentindo cada vez mais calor? Já para mim ele não chega praticamente. Também eu não estou com calor aumentado. Talvez porque eu esteja só sentada. Talvez porque eu tenha vindo do ar-condicionado. Né? Talvez por isso. Mas se estivesse, a atenção de vocês estaria sendo desviada pelo calor. Ela iria dominar. Elas tomariam esse caráter dominante. E isso aí nem sempre é tão perceptível. Algumas pessoas, até antes de vir, se soubesse que o ventilador, já sabiam que o aviso já tinha ido no manual de vocês, na cartilha. Muita gente ia dizer, eu não vou aguentar. Agora, o interessante que eu acho é como... Depois a gente conversa isso, que é outra coisa interessante. Tá? Então, quando ele diz a duração com a qual esses processos discriminados de atenção, nós sempre estamos discriminando alguma coisa. Por exemplo, tu me disseste agora, isso está dentro do processo de discriminação.
Se não tivesse o ventilador, a gente estaria assim. Ou seja, o ventilador, né, chamou a atenção de vocês e por isso vocês estão aí tranquilinhos, né? Eu gostaria de ter um ventilador. Ah, eu ia contar para vocês. Quando a gente voltou em agosto, ficamos também um tempão sem ar na coordenação. Imagina. A coordenação só tem uma porta. A gente chegava. Eu chego sempre 7h15, eu ligo o computador, arrumo minhas coisas, separo o que eu tenho que começar a fazer. Às vezes eu consigo isso, às vezes não. Aí, não dava. Quando foi no segundo dia eu vi, eu digo, será que já está funcionando? Não está. Quer saber de uma coisa? Peguei o meu ventiladorzinho que eu tenho em casa, que em cada cadeira que eu gosto de me sentar tem um ventilador. Eu tenho paixão por comprar ventilador. Eu acho que o bichinho é bom, não faz barulho. Por exemplo, se eu ligar um ar lá em casa, do meu quarto, vão saber que tem gente em casa, não vão parar de bater ou apitar na campainha. E o ventilador não, ele não faz barulho, é só para mim. Então, se eu olhar e ver que eu não quero atender, vai morrer de bater lá, que eu não vou atender. Não estão sabendo se tem gente em casa. Sabe o que eu fiz? Carreguei meu ventilador, trouxe para cá. Aí tem uma tomada atrás de mim. Todo mundo lá se abanando, e eu lá tranquila, assim como vocês estão. Eu tranquila. Até que um dia alguém descobriu, professora, as minhas colegas do outro lado, assim, professora, só a senhora que não se queixa do calor, eu disse, venha cá, sente aqui. Então, o ventilador ficava ligadinho aqui atrás de mim. Quando eu atendia uma pessoa, até a pessoa pegava o ventinho. Ah, é por isso que a senhora está dizendo. Pois é, mas rapaz, eu ia ficar sabendo que eu ia ter que trabalhar a manhã toda no calor. Eu não carrego meu ventiladorzinho. Aí eu já passei a não levar para casa, eu já deixava aí. E demorou, porque com a ampliação dessa capacidade da Examash, tanto de internet, porque eles potencializaram, quintuplicaram a capacidade da internet. Por isso que quando o nosso aluno diz, professora, não está chegando a internet da Examash. Não, ou é o sistema que está em manutenção, que houve alguma coisa, ou é a sua internet. Porque quanto à capacidade aqui, eles colocaram de uma forma que nós não temos problema. Agora, por exemplo, ontem começou a chegar, professora, eu não consigo lançar nota, não consigo. Aí eu mandei para lá, aí o suporte manda me avisando. Não, professora, estamos em manutenção. Quando voltar, a gente... Bem, então, primeiro aspecto, volume da atenção é importante. A estabilidade, é preciso que se mantenha uma estabilidade, no caso aqui, de voz, que permita que vocês escutem. Se eu disser, estou com calor, aumenta aí esse ventilador para dar mais vento aqui, essa estabilidade não ia ser mantida. Primeiro, porque ia aumentar o barulho, a quantidade de vento ia incomodar vocês, e o barulho do ventilador ia exigir que eu falasse mais alto, porque eu já estou sentindo a minha voz querendo começar a arder a garganta. Bem, outra coisa é a oscilação da atenção. Repetindo, aspectos básicos da atenção. O volume da atenção tem a ver com o volume do estímulo. Sempre a sensação, a atenção vai depender dessa entrada do estímulo e vai depender a interpretação que o meu cérebro dá para aquela informação que chegou, vai depender do quanto de atenção que eu coloco naquela situação. Então, é importante na atenção o volume da atenção, a estabilidade da atenção e a oscilação da atenção. São os 3 pontos principais. O que é a oscilação da atenção? É o caráter cíclico desse processo de atenção. Em alguns momentos,
os conteúdos que estão sendo transmitidos, ouvidos por vocês, vocês manifestam mais atenção e, ora, vocês direcionam a atenção de vocês para outro ponto. Tá? Ou até eu mesmo. Eu estava falando de uma coisa, o telefone tocou. Eu consegui desligar a primeira vez, a segunda vez eu já não consegui. Que ele resolve também brincar com a gente. Então, aí eu tenho que dizer, eu estou em aula. Eu até pensei que era uma aluna, não é aluno, não. Entendeu? Então, essa oscilação da atenção. Quando a atenção oscila tanto para o que transmite a mensagem como para o receptor da mensagem, pode haver uma oscilação, que não necessariamente é da parte do transmissor, pode ser da parte do receptor. De repente, um colega de vocês ao lado falou um assunto que para vocês foi mais interessante naquele momento, vocês desviam a atenção para o outro. Então, sempre tem esse caráter cíclico. É interessante que a psicanálise ela vai falar sobre essa questão da atenção flutuante. A nossa atenção ela não é todo tempo direcionada para alguma coisa. Só não é. Experimentem na casa de vocês. Se vocês tiverem um irmão, um garoto, ou uma pessoa lá que já trabalha com vocês, diz assim, fulana, vai lá naquele móvel do meu quarto e traz uma caneta azul que eu deixei lá. Experimente. Vocês verem o que vai acontecer. É muito provável que ela volte e diga assim, não achei a caneta azul. Vocês vão dizer, e onde tu procuraste? Ah, eu fui procurar lá naquela prateleira que tem no teu quarto. Alguém falou em prateleira? Ninguém falou. É essa oscilação da atenção. A pessoa está ouvindo, está com atenção para outro lugar, e às vezes a gente diz assim, antes eu tivesse ido logo buscar, que tinha sido mais rápido. Então, tudo que a gente fala aqui, ela está numa linguagem muito técnica, está. Mas tudo é possível traduzir para uma linguagem que vocês possam colocar exemplos do dia a dia para entender. Não adianta eu chegar e decorar. Entende-se por oscilação da atenção o caráter cíclico do processo. O que é o caráter cíclico? É hora eu estou atento, hora eu posso não estar atento. Não é? Toda vez agora que a gente faz aniversário, é muito comum no Face vir assim, felicidades no novo ciclo, né? Vocês já não viram isso? De vez em quando vem essas mensagens assim. Então, é o caráter cíclico, né? No qual determinados conteúdos, ora adquirem um caráter dominante, ora perdem esse caráter dominante, que faz parte dessa oscilação da atenção. Eu até diria aqui que tem um outro aspecto que eu tenho a impressão que não está. Não está. Eu até diria aqui para vocês aí que não sei se estão me olhando ainda, Andressa, Carolina, Nildiane, Edilene, Olívia, eu até diria para vocês que tem outro componente que é importante na atenção, que é um componente afetivo. Quando vocês gostam do professor, vocês gostam da disciplina que o professor ministra. Quando vocês não vão com a cara da Eline, vocês não gostam da disciplina que a Eline ministra. Eline ou qualquer outro, só botei meu nome aqui para exemplo, entendeu? Então, isso é muito importante. Escutar um não, às vezes, do pai, é mais agradável do que escutar um não da mãe. Eu ouvi uma vez, no nosso curso, nós não tivemos muita, eu diria, sorte numa disciplina. Por um acaso era psicanálise. Por motivos que eu não vou elencar aqui, que não eram nossos. Não eram causados por nós, pela turma. Não eram mesmo.
E aí, bom, terminamos o semestre. Desculpe a expressão de uma forma muito inadequada. Nós terminamos o nosso semestre, a prova nossa foi fazer um resumo de um livrinho que existe, que fala sobre a psicanálise, só o primeiro capítulo. Aí, quando nós voltamos para o 5º semestre, que a gente tornava a dar, eram as TPPs, que aqui a gente dá no 8º, era o 5º ano para nós, aqui é o 8º semestre, a professora foi ver que nós tínhamos uma defasagem enorme na psicanálise. Aí estava vendo, tinha acontecido, aquele caso horroroso, escabroso, dos adolescentes emasculados de Altamira. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eram crimes onde o adolescente ele aparecia, eles retiravam todo o órgão sexual do adolescente e ele morria. Só teve desses casos um sobrevivente, que é um caso para ser estudado o resto da vida dele. Porque quando eles tiraram tudo, tanto é que diziam que tinham profissionais envolvidos, profissionais da saúde. Por quê? Eles tiravam de uma forma perfeita todo o órgão sexual. E é estudo por quê? Porque assim como o ovário é importante para a mulher, que ele produz, né, hormônio, no caso do homem é a mesma coisa. Né? E aí, então, dizem que esse caso não comentam, mas que ele, até hoje ele já deve estar, sei lá, com mais de 40 anos. Se estiver vivo, foi o único que sobreviveu. Então, um grupo da Federal, ele estudava violência, e mais específico relativo a esses casos. E aí a professora disse assim, olha, eu exijo que vocês vão para a Federal, vai ter um curso da professora Léa Salles, e vocês vão ter que ir para lá, estudar com ela. À tarde, minha gente. Pensa, 2 horas da tarde está chegando na Federal. A aula estava começando. Mas nós fomos descobrir que as aulas com a professora Léa Salles eram uma delícia. Mas era uma delícia. Ela era assim, muito leve na forma dela transmitir os conteúdos. E eu lembro de uma situação que na psicanálise diz assim, remeteu ao nome do pai, né? Este nome do pai representando a cultura, o social, as regras, mais ou menos por aí. Não sou professora de psicanálise, mas é mais ou menos por aí. E aí ela trouxe uma história assim, ela até morreu esse marido dela agora há pouquinho, acho que tem 2 meses no máximo. Ela disse, olha, lá em casa, tudo quem decide para os nossos filhos sou eu. Mas quando eles chegam, pedindo, mãe vai ter uma festa de aniversário na casa do fulano, a senhora deixa aí, porque já sabiam que era ela, mas ela dizia, eu vou conversar com o pai de vocês. Então ela dizia assim, olha, ele deixava eu resolver tudo, mas eu não tirava a autoridade dele. Eu sempre dizia, eu vou conversar com o pai de vocês. Porque é preciso preservar essa relação, por mais que esse pai não seja aquele que não está nem aí interessado nessas situações, mas é preciso preservar essa situação. Então, são questões assim que vocês vão dizer, professora, o que é que tem a ver com a nossa aula de hoje? Tem, pessoal, tem tudo a ver. Porque a gente está falando sobre um processo chamado atenção, que era muito importante que eles aprendessem sobre aquilo. Então, no momento que ela todo o tempo fazia isso, ela está dizendo para eles, olha, o correto numa família é isso aí. Não é cada um por si. É o conceito de família, é o sentido de família, é o significado de família.
É o significado de pai, o significado de mãe. Porque senão a gente vai por isso. Às vezes nem tá aí se o conteúdo tá legal. Mas não. Ah, não, eu não gostei disso, então eu também... Aí não gosto também dele ou dela. E não é por aí. A gente tem que saber separar as coisas. E ser justo envolve isso. Né? Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Todo mundo tem. Entendeu? Entenderam, meninos? Bem, eu estou achando que a minha voz está indo embora, pessoal. Quando a minha voz começa a forçar, o meu ouvidozinho começa a querer reclamar. Alguma dúvida até aqui? Com certeza. Vocês daí, se é que vocês estão aí ainda me ouvindo? Alguma dúvida? Parece um negócio no Face, caiu, que aula online. Para... Pessoal, eu respeito, tá? Não estou desrespeitando o espírita nem o espiritismo. Até, por sinal, essa pessoa que ligou é uma pessoa que eu admiro profundamente, ela é espírita. Mas a diferença da aula online é igualzinho àquela coisa do Face. Fulano, tu estás aí, se estiver, te comunica. Tu parece sessão espírita. Ei, Dilene, tu estás aí? Olha, Dilene deu notícia. Ok, Dilene. Obrigada. Estou lhe vendo. Muito obrigada. Alguma dúvida? Se tiver, pode colocar. Não? E você, Nildiane? Não, também, professora, tudo de boa. Está dando para entender? Sim. Eu vou colocar, que aliás não sou eu que coloco, eles já sabem aqui na plataforma que quem coloca é o meu genro, né? Aliás, ele perguntou domingo assim para mim, Dona Eline, tem alguma aula sua para colocar na plataforma? Eu disse, não. Que bola, se eu trato ele bem, permitir que ele casasse com a minha filha, alguma coisa ele tem que fazer para a sogra. Então, quem posta as minhas aulas é o meu genro. E ele adora postar minhas aulas. Aliás, eu acho que ele até estuda. Estou achando que ele até também estuda. Mas é assim, eu não vou me adiantar muito nesse material, porque não tem porquê. Tá? Eu vou só trazer uma frase que foi, eu destaquei aqui, é uma frase do Lúria. Eu toda vez vou falar para vocês na importância desse autor para esse processamento neurológico, né? Que a gente precisa que ele esteja em condições para que a gente possa sentir, perceber, atentar, se emocionar, se motivar, memorizar, falar e aprender. Inclusive, essa questão da linguagem, né? Eles são os defensores, né? Eles já propunham lá atrás a atividade física como importante para o desenvolvimento de todos esses processos que eles chamam cognitivos. Tem alguém aí? Não? Desses processos cognitivos. Então ele vai dizer, bem, então foram eles os primeiros que falavam da relação que existia entre o andar, o falar e o pensar. Hoje, para o idoso, está sendo recomendado a atividade física. E lá na infância, mesmo a criança especial, uma criança que tem uma necessidade especial, não é que ela seja especial, ela tem uma necessidade especial, a atividade física ajuda a... Como é que eu vou dizer? Ela contribui para o avanço da criança, desses processos cognitivos na criança. Tanto a nível de linguagem como de pensamento.
Por isso que é muito complicado quando a gente vê uma criança hoje que colocam naqueles andajás. Se a criança ainda não tem, ainda não levanta, não fica em pé, é porque a criança não tem condições de ficar em pé, pessoal. Ela, antes de ficar em pé, ela precisa, quando ela engatinha, ela faz isso com os pés. Ela fortalece essa musculatura da planta dos pés. Quando ela engatinha, ou ela faz isso, ou ela faz isso. Ela está exercitando isso. Quando você coloca uma criança muito pequena no andajá, ela vai só na pontinha dos pés. Aquilo ali não está ajudando nada. Tá? E é possível avançar na criança com necessidade especial a nível de linguagem e de pensamento. Porque esse cérebro tem que amadurecer junto com o desenvolvimento. É por isso que é importante a comunicação. É importante ensinar a criança, explicar o porquê sim, o porquê não. Dantes, o professor, bastava para o professor só dizer que isso aqui era aquilo ali. Hoje não. O pessoal que estuda essa questão de métodos de ensino, eles já recomendam que nós temos que dizer que isto aqui é aquilo ali e não pode ser aquele outro por esse motivo. É por isso que a gente faz diferença entre comportamento controlado pelas consequências ou governado por regras. Na regra não tem a experiência. A pessoa vai, tipo papagaio real. Não faço isso porque a mamãe disse que faz mal. Não como aquilo porque a mamãe disse que eu... Ele não experimenta. Tá? Já o comportamento controlado pelas contingências, a gente até pode dizer para a criança, olha, não mete o dedo ali que você vai levar choque, você não pode meter o dedo. Mas ele um dia vai lá, tchum, e mete o dedo na tomada. No primeiro choquezinho que ele tem, ele, ó, tira, nunca mais ele bota o dedo lá. É a diferença do comportamento governado por uma regra, do comportamento controlado pela contingência. Na contingência, eu experimentei a situação. Na regra, eu sou papagaio real, vou só repetindo. É a mesma coisa que a gente passar uma prova e colocar entre uma das opções, por exemplo, volume de atenção. Eu coloco 5 opções. Vocês decoraram aqui. Se tiver igualzinho, vocês vão lá e marcam. Mas isso não garante que aprendeu. O que significa isto? Então, o aprender a pensar também subentende que nós precisamos, em grande parte da nossa vida, viver as contingências, mas nós também não podemos deixar as regras de lado. Por exemplo, na academia vocês aprendem muita coisa por regra, o que está nos livros. Mas vocês também têm a prática, os estágios, que vocês vão ver como é a coisa lá fora. É muito comum, tem alunos, tem pessoas, não é do aluno, é da pessoa, tem professor, isso tem em todo canto. Extremamente rígido quanto a questões da vida. E às vezes, por exemplo, o nosso aluno chega lá fora, num espaço que é do estágio dele, aí vem as queixas. Ah, professora, olha, a senhora sabe o que eu vi lá? Olha, a psicóloga de lá, o psicólogo de lá fez isso. Eu digo, lá nós não opinamos. Isso é muito bom, sempre eu digo, é muito bom, porque vocês estão vendo o que é adequado e o que não é adequado. Que bom que vocês estão conseguindo enxergar. Entendeu? Mas nós não podemos chegar e ficar criticando, porque nós não vimos. Então, nós não sabemos se aquilo ali faz parte de um comportamento muito exigente daquela pessoa que está reclamando. A gente tem que estar sempre maneirando. O que chega nesse período, que eles têm, vocês têm meu WhatsApp,
de queixa do professor? Eu pergunto, você já falou com o professor? Não. Converse com o professor primeiro. E dependendo do que acontecer, me informe. Mas eu pego a mensagem que o aluno mandou e já encaminho. Professor, olha, verifique. Está entendendo? Então, a gente precisa ter... É muito difícil administrar desejos, vontades. É muito difícil. Porque cada um vem trazendo toda a sua história, todo o seu grupo familiar junto. Vocês têm meu Deus do céu, uma experiência enorme, cada um das casas de vocês. Os meus filhos, quando eram pequenos, só tive 2, eles diziam assim, eu queria ter na minha casa uma mesa cheia de irmãos. Sabe por quê? Porque os 3 irmãos do meu marido, cada irmão tinha 8 filhos. 8. Ele tinha 24 sobrinhos. Vocês sabem o que aconteceu? Quando eu casei, minha gente, eu chamava o Paulo de Pedro, eu chamava a Fafá de Inês, eu trocava as bolas, até eu aprender o nome de todo mundo. Demorou um tempo. A sorte é que eu tinha um cunhado que os moleques faziam o que queriam. Quando eles chegavam na nossa casa, parecia assim que ele abria a porta da caminhonete, parecia que ele abria a gaiola, a porta da gaiola, e saía aquele monte de passarinho. Aí eles iam para todo canto. Eu ficava observando, porque eu vim de uma casa com pouca gente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar isso tudo. Mas isso tudo depende muito, vai depender muito de cada um. Então, é por isso que ele vai dizer o Lúria, que eu comecei a falar antes, que o sentido da atenção é determinado pela estrutura psicológica da atividade e depende do grau de sua automatização. Nós não podemos... Hoje a gente vive um mundo todo muito automatizado. Por exemplo, mandam uma mensagem. Se eu estiver em sala de aula, eu não estou olhando a mensagem que chega pelo WhatsApp. Quando eu vou ver, veio a mensagem 1 hora atrás e já chegaram 5 ou 6 outras. Professora, a senhora não recebeu minha mensagem? A senhora não respondeu minha mensagem? Entendeu? Então, como tem isso aqui, é como se toda vez que manda a gente tivesse que estar com isso aqui para ir lá e ver. E tem um detalhe que esse meu celular, eu acho que eu mexi em algum lugar. Antes, se eu estivesse no Instagram e chegasse uma mensagem no WhatsApp, aparecia o nome e não está mais aparecendo. Eu tenho a impressão que eu devo ter mexido em algum. Então, não vem o avisozinho. Às vezes, eu vejo essa luzinha acender. Mas não é para o WhatsApp. Eu acho que é para o Face. É. Olha agora, está entrando mensagem. Ele está aqui. Eu senti aqui, zoom. Tá? Mas se eu deixar aqui, eu não tenho mais... Antes não, vinha o nome. Tá? Mas é impressionante. Por isso é que ele diz aqui que depende da estrutura, né? É determinado pela estrutura psicológica da atividade. O que é essa estrutura psicológica da atividade? Meu Deus do céu, é aquilo que está dentro do que nos agrada fazer. Nós vamos responder psicologicamente de uma forma positiva para aquilo, né? E do grau de sua automatização, ou seja, aquilo para mim eu não vou fazer de uma forma automática. Por quê? Porque eu estou envolvida com aquilo. Eu estou motivada para aquilo. Por isso que fica às vezes difícil a gente falar de um PPB, de um processo psicológico básico, sem remeter aos demais, né? Então, se aquilo me interessa, aquilo me emociona, aquilo me motiva. E emoção e motivação são outros processos psicológicos básicos que vocês vão dar no 5º semestre com a professora Geise. Ou seja,
Vocês passam 3 semestres dando só processos psicológicos básicos. Vocês dão aprendizagem no terceiro. Vocês dão sensação, percepção, atenção e memória no quarto. Vocês vão dar motivação, sim, ainda entra a linguagem no quarto. E vocês vão dar motivação e emoção no quinto semestre. Mas isso tudo está envolvido. Nós falamos dessas formas, mas entendam uma coisa. Nós não somos pessoas divididas. Nós, quando respondemos a uma situação, nós respondemos de uma forma, como dizem os gestaltistas, de uma forma holística. Ou nós excluímos porque aquilo não nos interessa, não nos motiva, não nos emociona, está entendendo? Ou então nós nos envolvemos porque isso tudo está dentro. Eu não vou fazer aquilo, porque é uma obrigação, vou fazer esse trabalho da professora Eline, meu Deus do céu, eu não aguento. Eu não vou aguentar. Fulano, faz tu que eu não aguento. Não. Quando a gente gosta, quando a gente está realmente envolvida com aquilo, a gente está motivado. Então, é muito bom quando a gente acaba e olha e diz assim, meu Deus, eu que fiz isso. Ainda ontem tinha uma professora, pessoal, que horas são? 10h48. Já estou saindo, tá, pessoal, daqui a pouquinho. Tinha uma professora orientando um aluno, um TCC 2. E ela falava com ele. Aí ela dizia para ele assim, fulano, me olhe. Isso eu já falei para vocês. Fulano, me olhe. Não, me olhe. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Ele dizia, estou. E eu acabei desviando a atenção. Eu estava digitando lá uns endereços, que é para passar para os alunos de estágio. E eu acabei me interessando. O tema era tão interessante, era para falar sobre, trazer um panorama, era um levantamento bibliográfico sobre a situação de uma doença que não era nossa, da Amazônia, que agora eu esqueci o nome, mas que ela veio com abertura da Belém Brasília, com os caminhões, com as pessoas que chegavam com essa doença, usavam os rios, contaminavam os rios e a doença aqui cresceu. Só que essa doença existe em outros países. E aquilo começou a me interessar. Quando chegou lá no final, disse, professora, até eu queria fazer um trabalho desse. Porque ele é muito interessante. Mas vocês pensam que o aluno em algum momento interagiu? Ele não se emocionou. E ela dizia assim, meu querido, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Até porque ele tem muita dificuldade. Vai dar tudo certo, você vai conseguir. E ele nem aí. Às vezes a gente fica pensando que a pessoa tem algum nível de autismo. Pode ser. Porque o autismo ele não é um grau alto, não. Ele tem vários. E enquanto eu estava entusiasmado escutando o negócio do lado, ele nem aí. Ele não estava nem aí para a história. Esse troço eu vou pedir para trocar. Esse negócio é muito ruim. Aquele outro grandão que vocês usam para ouvir música é melhor. Na sala que a gente usava, era o grandão. Aí o grandão fica aqui, não tem problema. Esse não, fica escorregando. Tá bom? Então eu vou passar essa aula, espero passar ainda esse fim de semana. Vou ver se dá tempo de eu fazer isso. E a gente vai fazer então aquele nosso trabalho. Quando a gente terminar atenção e memória, aí eu passo. Vocês estudam e a gente vê conteúdo de prova, qual é que vai cair. E lembre, minha gente, já nem faltam 2 meses, né? 2 meses para terminar o semestre. 2 meses para terminar o semestre. Um é prova. Nós vamos ter, por agora, eu acho que nós vamos ter um feriado. Acho que na outra semana. Bye, meninas. Beijinhos, obrigada. Tchau, Nidiane. Tchau, Carolina, Olívia, Dilene, Andressa. Tchau, professora. Tchau, Bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês, tá?
Os exercícios é um exercício que eu não sei se eu pus na plataforma. Se eu não coloquei na plataforma, dá o teu WhatsApp, que o Rodolfo tem esse exercício. É um só. Tá? Se não conseguir, me dá o teu e-mail que eu mando para ti. Manda para o meu WhatsApp, tá? É melhor. Aí eu mando para ti. Tchau, obrigada, tá? Obrigada pela paciência. E agora, onde é que eu saio aqui? Que hoje está tudo errado. Esse? Interromper a gravação, tá certo. Desative o som. Ainda está gravando.